Começa agora Minuto da Pesquisa, o programa para ficar por dentro das pesquisas feitas no CAV e compreender o impacto delas na sua vida. Olá, começa agora Minuto da Pesquisa, aqui na UDESC FM Lages. Este é o programa em que você fica por dentro das pesquisas feitas no Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. É aqui que você entende como estes estudos impactam a sua vida de modo direto e indireto. Eu sou Carla Torres e hoje a minha convidada é novamente a professora Viviane Trevisan, ela que já esteve aqui conosco falando no Minuto da Pesquisa mesmo e também no Minuto da Extensão. A professora é graduada em Engenharia Química pela Universidade de Caxias do Sul, é mestre em Biotecnologia pela mesma universidade, é doutora em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, tem experiência na área de Engenharia de Materiais, na área de Química com ênfase em instrumentação analítica e na área de saneamento ambiental com ênfase em tratamento anaeróbio e produção de hidrogênio. Atualmente, ela é professora aqui no CAV UDESC na área de tratamento de águas residuárias e resíduos sólidos. Professora Viviane, bem-vinda. Terceira vez aqui no programa, então, na rádio. Olá, Carla. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, ouvintes. Novamente aqui para divulgar nossa pesquisa, nossos trabalhos junto à comunidade, que é super importante. Já é de casa, né, professora? Já é praticamente de casa. Já é do CAV e já é de casa na rádio. Então, nesta edição, a professora Viviane conversa comigo sobre o projeto Rede Cooperativa Estadual de Pesquisa em Resíduos Sólidos, um projeto extremamente relevante num momento em que, claro, como ela vai nos explicar, é fundamental nós pensarmos no quão circulares as coisas são, os processos são. Não existe fora, né, professora? Não existe fora. Não existe fora. Não existe. Porque está tudo no planeta, está tudo aí, volta para a gente nem se dá conta. Então, vamos falar desses resíduos. O projeto visa a realizar um diagnóstico abrangente sobre a gestão dos resíduos sólidos em Santa Catarina. Então, é no estado, tá, pessoal? Fornecendo aí subsídios técnicos para a revisão do Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Uma fala muito necessária. Vamos entender muito bem isso, porque o reflexo disso a gente vai viver nos próximos anos. Certamente, não é, professora? Com certeza. Por favor, nos conte, a gente já entende sobre o que é o projeto, como ele está sendo desenvolvido, por favor. O projeto, ele visa fazer um levantamento de dados, né, que é esse diagnóstico, sobre como está sendo a gestão dos resíduos sólidos nas 295 cidades do estado de Santa Catarina. Então, com base nesses dados, a gente vai revisar um Plano Estadual de Resíduos Sólidos que foi publicado em 2018. E conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos, esses planos precisam ser revisados a cada 4 anos para atualizar metas, fazer novas proposições, porque as cidades são dinâmicas, elas mudam com o passar dos anos. Então, você precisa reajustar esses planos, essa gestão, às novas realidades que se colocam nas cidades. E como é que isso tramita, para a gente entender, assim? Vai ser liberado, então, um resultado ano que vem, porque foi em 2022, né? A revisão, portanto? Não, a gente está coletando os dados no momento. O projeto ele iniciou em agosto do ano passado. Sim. E foi um edital que a FAPESC abriu para essa área de resíduos sólidos. Sim. Então, a UFSC encabeçou a ideia de a gente fazer uma coleta de dados e revisar esse plano estadual. Então, o professor Armando Borges, de Castilhos, ele entrou em contato com os professores da área de resíduos sólidos de várias regiões do estado de Santa Catarina, para formar o grupo, que é essa rede de pesquisa, que é composto por 6 mesorregiões. Cada mesorregião tem um coordenador. Eu sou a coordenadora da mesorregião serrana. E aí, cada região fazer o seu levantamento de dados a respeito da gestão. Sim. Depois, unir tudo e fazer a revisão do plano estadual.
Entendo. E, bom, antes de entendermos, de sabermos mais sobre quem são essas pessoas, essas instituições, só para a gente ter uma ideia, você falou sobre agosto, daqui a pouquinho fecha um ano, então, esse projeto. O que vocês têm levantado, professor? O que aparece aí como esses dados em cada região? Você poderia nos trazer? A gente encontra, assim, bastante disparidade entre as cidades, né? Quantidades de resíduos diferentes, muito diferentes, né? Entre uma cidade e outra. Então, a gente está observando, assim, pegando inconsistências do que está acontecendo na gestão dos resíduos, conversando com os municípios, né? Tentando entender o que aconteceu ali, que esse dado às vezes não está muito coerente, tentando orientar essas pessoas, né, com as quais a gente está tendo contato, para ter informações o mais verossímeis possível. O que seria essa disparidade? Por exemplo, uma cidade com poucas pessoas produzindo muito resíduo? Muito resíduo. E aí você vai avaliar, conversa com as pessoas que estão informando esses dados. Foi um erro de digitação. Botou um ponto no lugar de uma vírgula. Daquilo que era 200, passou para 200 mil. Nossa, que dá uma diferença muito grande para vocês, pesquisadores. Exato, muito, muito, né? Então, estamos pegando essas consistências que, às vezes, na pressa de digitar um valor ali, nos passar um valor, errou, trocou uma vírgula por um ponto. Sim. E outros aspectos relacionados ali à dinâmica dos resíduos nos municípios. Tem municípios que importam resíduos de outros municípios, porque tem aterros. Daí o município... Lages é um município que importa resíduo. Entendo. Porque o nosso aterro, ele recebe resíduos sólidos de outros municípios também, não só de Lages. Que não tem essa estrutura como nós aqui. Exatamente. Esses resíduos, professora, claro, nós entendemos que existe uma diferença básica de resíduos sólidos para outros tipos, mas o que, objetivamente, para a gente visualizar, assim, que tipo de resíduo é esse que vocês consideram? Agora, nesse momento do estudo, nós estamos considerando todos os tipos de resíduos gerados no estado de Santa Catarina. Sim. Então, vai desde o resíduo sólido, resíduo agro-silvopastoril, né, que é a parte lá mais do oeste da agricultura, resíduo de saúde, resíduo de transporte, resíduo de mineração. Então, resíduo de construção e demolição, todos os tipos de resíduos gerados no estado. A gente está fazendo o levantamento. E para a gente ter uma ideia, você, claro, falou dessa dificuldade até por causa de erro de digitação, pode implicar em milhares de toneladas, talvez, de diferença, mas, de modo geral, talvez limpando esses erros, né, eliminando isso, quanto que a gente produz, professora, por ano, assim, de lixo? Não tem uma média? Não, por enquanto ainda não. Ainda não. Ainda nós não temos uma média. Por causa dessas confusões. Dessas confusões. Sim. Então, assim, esses dados, eles são informados para o governo federal todos os anos. Existe o SINISA, Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, em que os municípios, eles informam a gestão de resíduos sólidos, gestão de esgoto, de água e de drenagem urbana, né, para o governo federal. E aí o governo, ele junta esses dados e emite relatórios anuais. Então, os nossos dados, nós começamos primeiro buscando eles nesses relatórios do SINISA, e daí fomos confrontar os municípios em relação a inconsistências. Sim. Então, a gente está entrando em contato e diz, olha, a gente baixou esses dados, gostaríamos que você atualizasse eles para nós. Daí eles atualizam, os municípios que nos estão dando retorno, nos atualizam os dados e a gente faz o comparativo. É ali que a gente encontra as inconsistências. Para a gente ter uma ideia também, professora, já entendemos o que vocês consideram nessa pesquisa, que são muitos tipos de resíduo. E se você pudesse não, eu creio que você possa, porque vocês conhecem bem o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, como ele vem evoluindo e o que talvez pudesse ou possa ser melhorado. Como você avalia isto até o momento? Assim, o plano lá de 2018, ele colocou muitas metas que puderam ser atingidas. Então, alguns municípios conseguiram seguir o plano, mas nem todos. Porque a gente tem ali uma série de questões que envolvem, né? A questão da própria política, investimentos. Então, são N fatores atuando em cima dessa questão. Alguns municípios conseguiram colocar em função
por exemplo, funcionalidade, por exemplo, pátios de compostagem, triagem, reciclagem. Outros já não conseguiram. Então, é isso que a gente está avaliando. Aquelas metas que foram colocadas em 2018, quem que atingiu, quem não atingiu, por que não atingiu. Vamos reorganizar essas metas, às vezes reescrever, deixar elas um pouquinho mais simples. Porque nós temos municípios ali que vão desde 500 mil habitantes, até municípios com 1.000 habitantes. Então, é uma disparidade bem grande de tamanho no estado. E a gente tem que adequar o plano para abranger todo mundo. Não fazer um plano assim, que só uma cidade que tem mais de 500 mil habitantes consegue atingir. Consegue executar. Uma coisa que me parece muito presente é a dificuldade em função do investimento necessário para talvez transformar esses resíduos, fazer circular. Nós falávamos antes sobre essa palavra. Uma temática bem atual é a do microplástico, por exemplo, quanto isso está presente até no nosso organismo já. Sim. É uma maneira, me parece, de você manter esse plástico mais acondicionado possível em produtos, em novos objetos, né? Isso. Talvez tratar melhor desse destino. É caro, professora? A dificuldade é financeira mesmo para investir, para aprimorar esses projetos, para fazer isso acontecer na prática? Assim, o que a gente vê em relação a municípios pequenos é a baixa geração de resíduos não é atrativa para as empresas que vão comprar. Por exemplo, você imagina o plástico. Você pega cidadezinhas que têm 2.000 habitantes, a população total do município. E desses 2.000 habitantes, menos de 1.000 moram na zona urbana. Então, a geração de resíduo é muito pequena. Falando do resíduo doméstico, do plástico. Ela é muito pequena. Então, não é atrativo para uma empresa chegar lá para coletar 2, 3 sacolinhas de resíduo plástico. Claro. Se deslocar em grandes distâncias. Que normalmente essas indústrias que fazem reciclagem, elas ficam em cidades maiores, em polos industriais. Então, fica mais complicado o deslocamento para buscar esses pequenos geradores. A gente para e pensa assim, um resíduo orgânico, né? Um resto de cozinha, enfim, essas coisas, alimentação em geral. A gente tem a compostagem, tem esses métodos, mas o plástico e não aproveitado, ele fica ali no ambiente dispersando essas micropartículas, né? Então, com certeza. Aí vira o que a gente sabe, né? Que tem acontecido, os oceanos, o nosso organismo, tudo impregnado disso. Bom, mas certamente vocês terão aí, ao final, até quando esse projeto, professora, que começou em agosto, ele vai até quando essa fase? Até agora na coleta de dados, vai até final de maio. E depois começa a próxima etapa, que é o processamento de dados. Então, a gente vai começar a analisar e escrever as metas para os municípios. Sim, que vai ser entregue quando, no caso? Em julho de 2026. Sim. Então, são 2 anos, de projeto. E aí, sim, vamos conhecer quem são essas instituições, essas pessoas. Você falou sobre 6 mesorregiões. Você representa a nossa região serrana, aqui pela UDESC Lages. Quem são outras instituições e regiões, professora? A gente tem ali na Grande Florianópolis, que é a UFSC, que é a coordenação geral do projeto, foi quem encabeçou, que teve a ideia de fazer essa rede. Ali no sul catarinense, a gente tem o IFSC de Garopaba. No Vale do Itajaí, a gente tem a FURB e o IFSC de Itajaí. Nós aqui na região serrana, a UDESC. No norte catarinense, a gente tem a Univille. No oeste, a Universidade Federal da Fronteira Sul, a UNO Chapecó e a UNO Oeste. Então, a gente tem todas essas instituições envolvidas, com pesquisadores da área de resíduos sólidos, coordenando essas mesorregiões, coordenando essa parte da coleta de dados e posterior processamento e análise. Bom, eu vejo aqui nomes também relacionados ao projeto Professor Skoronsky, também muito presente, sempre nessas pesquisas aqui com vocês, a professora Josiane. Quem mais faz parte, professora, aqui pelo CAV? Aqui pelo CAV são os 2 professores que você citou, e depois nós temos ali os alunos, 2 mestrandas, já mestres, uma engenheira florestal, mestre em engenharia florestal, e uma bióloga, mestre em ciências ambientais. Tudo aqui pelo CAV. Tudo pelo CAV.
E temos ali 3 bolsistas de iniciação científica, que são bolsistas do curso ali de Engenharia Ambiental e Sanitária aqui do CAV. Estamos em peso aí nesses estudos, professora Josiane Cardoso, professor Everton Skoronski e a professora Viviane Trevisan, junto a essa equipe. E, bom, você falou sobre essas etapas até maio, coleta de dados, depois processamento, essas metas, então, entregues até 2026, não é? Até lá, você falou sobre processamento, redação das metas. Como é que vai se dar esse movimento entre essas regiões, as instituições? Como é que ele se desloca, esse projeto, ao longo do tempo? É tudo feito remotamente? Vocês se reúnem, assim, avaliam dados que chegam? Tem alguma visita? Como é que funciona? A gente faz algumas abordagens remotas, até pela questão do próprio tamanho do estado. Então, cada mesorregião tem os seus municípios. Nós aqui na mesorregião serrana são 30 municípios que nós somos responsáveis por fazer o levantamento de dados. Então, nós estamos abordando os municípios, a maioria deles de maneira remota. A gente entra em contato por telefone e dá a opção, olha, nós podemos fazer uma visita ali para você, ou pode ser uma reunião remota. A maioria opta pela remota, acha muito mais prático. Porém, alguns municípios a gente vai visitar presencialmente. Alguns municípios que a gente detectou assim, que eles precisam de uma atenção maior. Municípios pequenos, às vezes não tem uma pessoa assim especializada na área de resíduos, que precisa assim, de uma conversa mais próxima, digamos uma atenção um pouquinho mais... tem uma palavra para isso, que é acolhimento. Acolhimento. Quando a pessoa precisa de um acolhimento um pouco maior. Uma boa palavra, hein? Em vários momentos. Vários momentos, Então, algumas das nossas visitas serão presenciais, para fazer esse acolhimento, essa conversa com essas pessoas que não são técnicas, não são especialistas na área de resíduos, para a gente tentar conseguir esses dados mais reais possíveis, mais próximos da realidade do município. Sim. Me parece que o trabalho de vocês também, e aí você me diga, me confirme ou não, é de educação ambiental, em certa medida, né? Não só da população, mas também, me parece que dos nossos governantes, não é? Esse olhar mais sensível a isto. Você falou em acolhimento. Ter a sensibilidade de entender que o nosso momento é de olhar para isto, né? De talvez pensar esse orçamento, essas metas orçamentárias também voltadas, alinhar a essas metas do que vocês entregam para eles, né? Como é que tem sido esse diálogo, professora? Não sei, como é que você avalia isto? Até o momento, como a gente está na parte de levantamento de dados, a gente não entrou nessa etapa. Sim, eu digo em relação aos outros, né? Os outros momentos desse tipo de as nossas experiências anteriores, a gente sempre teve assim, uma boa receptividade. Então, até aconteceu uma coisa interessante, né? As mestrandas, já mestres, né? Elas entraram em contato com um município aqui da Serra Catarinense e falaram da revisão do plano. E a pessoa com quem elas entraram em contato lembrou, tanto de mim quanto do professor Everton, por nós termos feito o plano de resíduos daquela cidade em 2012. Ah, sim. Acho que na outra vinda sua aqui nós falamos sobre esses... Isso. E daí a pessoa lembrou, senão eu já estava na prefeitura quando eles vieram aqui. Então, a gente tentou deixar uma boa impressão e tentou deixar ações e metas que eles pudessem atingir, né? Viáveis, que pudessem ter recursos suficientes para poder executar. Então, também não deixa de ser uma educação ambiental. Claro. Como você aplicar o teu recurso, não precisa ser milhões. Às vezes, uma ação mais simples resolve o problema do teu município. Você não pode pensar grande para um município pequeno, às vezes, né? Ele não tem condição financeira de comportar, às vezes, uma tecnologia muito,
muito cara. Sim. Eu não sei como é que funciona, professora, na questão, até como referência, a gente chama de estado da arte, né? O que se está fazendo hoje no mundo ou em outros lugares do próprio Brasil que você entenda que inspira as metas de vocês, que pode nos inspirar aqui para a nossa região, algo que você acha que funciona hoje, né? Em termos de encaminhamento, de encaminhamento, de tratamento desses resíduos, né? Para que a gente possa ter uma ideia do que virá a acontecer, quem sabe no futuro aqui. O melhor, assim, são as cooperativas. Sim. Não só para reciclagem. Uhum. Quando a gente fala em cooperação, a primeira palavra, a primeira imagem que vem é a cooperativa de catadores, que separa. Sim. Mas a cooperação entre os municípios. Os municípios de pequeno porte, municípios com menos de 5 mil habitantes, eles precisam cooperar entre si para que a gestão possa se tornar viável, e eles possam ter um sistema de coleta, tratamento e disposição adequado para o seu município. Foi aquilo que eu comentei, um município muito pequeno, gera pouco resíduo, não é atrativo para uma empresa de reciclagem passar naquela cidade e buscar aquela quantidade pequena. Mas quando você coopera, consorcia esses municípios, aquele pouquinho em pouquinho fica um monte. Exato. E fica atrativo para uma empresa vir buscar. Então, esse tipo de união, que eu acho que é uma excelente experiência ali para ser implementada aqui no estado. Sim. Principalmente na parte oeste, né? Na região, a mesorregião oeste, são 110 municípios, todos de pequeno porte. E essa visão ainda não é praticada, essa concepção das coisas ainda não chegou para esses municípios, você pensa? Ou já existem associações nesse sentido? Existem associações, o que a gente precisa fazer é fortalecer elas e valorizar o trabalho que elas fazem. Porque às vezes tem associaçãozinha lá que acha que só ela que está ali no resto, e o resto do estado não faz isso. Deve ser, não, olha, lá na Serra Catarinense a gente consorciou também os municípios, deu certo, então vocês estão juntos, podem trocar uma ideia. Sim. Falta muita comunicação entre esses atores, entre essas pessoas. Então a gente levar a experiência que deu certo na Serra Catarinense, vamos levar para o oeste, vamos levar lá para o sul. Maravilha. Eu lembrei da fala do professor Everton, justamente quando ele esteve aqui, falando da questão da água, tratamento, enfim, esgoto, né, também. Eu não lembro exatamente qual é o tema da pesquisa dele, mas ele falava fundamentalmente sobre essas associações entre pequenos municípios para implementar uma solução. Isso. Eu lembro dessa ideia. Então, isso funciona para tudo, né, professora? Funciona para tudo. Funciona para água, funciona para esgoto, funciona para resíduos sólidos. Porque um sistema de coleta de resíduos sólidos, às vezes ele sai muito caro para o município. Você tem um caminhão próprio, esse caminhão requer manutenção, você precisa de funcionários, tem que pagar essas pessoas, né? O motorista, o coletor. Sim. Você levar até um aterro, às vezes o aterro não está perto, né? Isso custa caro. E às vezes você consorciando, esse custo ele se dilui, ele vai sendo dividido, e você consegue aplicar uma gestão adequada ali do teu resíduo, uma coleta adequada, um transporte adequado e uma destinação ambientalmente correta. E para quem quiser saber mais, professora, vocês têm contato? Olha, eu me interessei por esse assunto, quero saber, quero acompanhar esse estudo. Tem como as pessoas entrarem em contato com vocês? Tem uma página no Instagram, Rede Pesquisa Resíduos, tudo junto, né? .sc. Rede Pesquisa Resíduos.sc no Instagram. E site, né? Temos também. Temos um site que é o rceprs.ufsc.br. Vamos repetir então, rceprs.ufsc.br. Você tem aí todas as informações, a equipe listada ali, né, professora? A equipe listada, fotos das nossas visitas aos municípios, dos contatos, das nossas reuniões da rede, porque nós temos reuniões presenciais a cada 4 meses, dos coordenadores da rede. Então tem imagens, tem fotos, vídeos,
dos nossos debates. E interessante que você falou nas 6 mesorregiões e todas essas instituições envolvidas só assim mesmo para dar conta em 2 anos de um estudo complexo desse, né? É muita gente. Quantas pessoas mais ou menos na equipe, professora? Em torno de 53 mais ou menos, entre professores, mestres e alunos de iniciação científica. Muito bom, mais de 50 pessoas envolvidas aí em torno deste projeto sobre o qual nós conversamos hoje. A professora nos deu toda a dimensão desse estudo, aí todas as fases que vieram até aqui e que nós teremos pela frente no projeto Rede Cooperativa Estadual de Pesquisa em Resíduos Sólidos, uma pesquisa que encerra em 2026, que está atualmente na fase de coleta de dados. E que fase difícil quando a gente pensa nesses erros de digitação. Até entender onde é que foi o erro de digitação, né, professora? Exatamente. Em que item, em que fase, quem? Em qual tipo de resíduo, já que estamos avaliando todos os tipos de resíduos gerados numa cidade. Né? Que situação essa. É um trabalho enorme. Da digitação, hein? Olha, pessoal, vamos prestar atenção aí, não é só nesse tipo de trabalho, né? Vamos prestar atenção no que a gente está digitando. Olha a dificuldade do pesquisador depois. Então, admirável esse trabalho, esse esforço, para que nós tenhamos políticas públicas cada vez melhores no sentido de destino, de tratamento dos nossos resíduos aqui no estado de Santa Catarina. Professora Viviane, muito obrigada pela sua presença e, por favor, volte sempre que preciso, sempre que tiver novidades. Ok. Eu que agradeço, né, pelo espaço, Carla, né, por poder divulgar mais esse trabalho que a universidade está fazendo junto à comunidade. Sim, e também é importante dizer que nós estamos com uma publicação aí conjunta no site da UDESC de Lages, né? Você tem o udesc.br/cave, você tem a reportagem também no site e no nosso Instagram da universidade, o Udesc Lages no Instagram. Você tem todos os canais aí para saber mais sobre este conteúdo, sobre este projeto. Então, além deste programa aqui na rádio. Aliás, o programa que reprisa nesta quarta-feira às 8 da noite. Minuto da Pesquisa tem edição nas terças-feiras às 8 da manhã e reprise da mesma entrevista no dia posterior, na quarta, às 8 da noite. Professora, muito obrigada e muito sucesso aí nesses próximos tempos aí nessa pesquisa. Muito obrigada. Professora Viviane, que já é da casa, como eu disse, né, que nos traz aí todos os detalhes desta pesquisa, que visa a realizar um diagnóstico abrangente sobre a gestão dos resíduos sólidos em Santa Catarina e fornece subsídios técnicos para a revisão do Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Obrigada a você, ouvinte da 106.9. Eu sou Carla Torres e o Minuto da Pesquisa volta na próxima terça-feira com outro tema, às 8 da manhã. Como eu disse, a reprise desta nossa conversa de hoje é nesta quarta, já às 8 da noite. Nos encontramos ao longo da programação. Tchau, tchau. Você ouviu Minuto da Pesquisa, uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio Educativa UDESC FM Lages.